Boa noite, galera. Boa noite para todos. Deixa eu arrumar essa câmera aqui que tá meio desfocada. Tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Esperar aqui o Instagram entregar pro povo aí a live. Vamos trazer muito conteúdo aí para vocês hoje, muito conhecimento sobre os bloqueios, as travas. Olha eu aqui no Manuel. Manuel, gente, essas coisas de tecnologia para mim é o caos. Eu estou aprendendo. Fala para mim aqui, vocês estão me vendo bem? Se tá bom? Por favor. Tem alguém aí nessa casa? Diga aqui pra mim. Tem alguém aí? Tem algum animal aí? Eu lembrei do Lilo e Stitch agora. Um desenho que eu amo. Turminha do bem. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Tem alguém aí? Me avisa se tá tudo bem aqui o áudio, o vídeo. Como estamos aqui? Não tá aparecendo nada pra mim aqui, gente. Será que tá? Eu tô no ar? Eu tô ao vivo aqui? Alguém? Vou esperar um pouquinho aqui, porque eu acho que eu entrei antes. Hoje não tem musiquinha. Aquela musiquinha de fundo tava me irritando no vídeo quando eu fui assistir as minhas lives. Tava me irritando. Bora lá, que hoje tem um conteúdo muito bom, muito bom. E o cabelão tá todo esvoraçado. Bora, meu povo. Acho que eu que tô acelerada. Entrei antes. Boa noite, galera. Gente, me avisa aí, por favor. Maria, me avisa aí se tá o áudio bom, o vídeo, se tá tudo certinho. Que eu sou meio leiga nesses negócios de tecnologia, gente. Meu sócio não pôde entrar aqui junto comigo agora daqui a pouquinho ele tá por aí. Me diz só se tá tudo bem aí, se você tá ouvindo bem, tá me vendo bem, tá nítido, tá alto, tá baixo o volume. Diga aqui pra mim, Augusto. Como tá aqui o áudio? Está me ouvindo, Augusto? Tô achando que vocês não estão me ouvindo, né? Boa noite, Augusto. Você tá me ouvindo? Ronaldo? Você tá me ouvindo? Eu tô achando que ninguém tá me ouvindo. Só disse tá ou não o áudio, o vídeo, pra saber se eu tô ao vivo mesmo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não? Certo. Eu entrei um pouquinho antes do tempo aqui. Maravilha. Só esperar um pouquinho mais aí o pessoal entrar, que hoje tem bastante conteúdo, tem bastante conhecimento.
Gente, só um pouquinho enquanto o pessoal entra, eu vou só ligar o ventilador aqui, que essa sala tá muito quente. Só um pouquinho, tá? Ainda vou providenciar um ar-condicionado, porque quem me acompanha aí sabe que eu tô aos poucos equipando aqui o escritório, já comprei a ring light, já... Ah, tem meu painel também, eu não mostrei pra vocês, né? Ele é luminoso, só que aí ficou muito forte a luz aqui, eu não quis deixar ele aceso para não atrapalhar, ofuscar a visão de vocês. Meus seguidores queridos, meus amigos, clientes, aqui tem cliente, tem amigo, tem sócio, tem parente, tem família, tá todo mundo aqui hoje. Espera só mais um pouquinho o pessoal entrar aí. Instagram entregar para mais pessoas. Maravilha. Bom, vou começar aqui. Por respeito a quem tá aqui já, né? Vamos começar aí. Quem não me conhece, quem tá aqui e não me conhece, eu sou especialista em leitura corporal, treinadora comportamental há mais de 10 anos, venho da área gastronômica e ultimamente tenho voltado muito para a área terapêutica e tenho trabalhado muito essa área, ajudado muitas pessoas. Fernanda, boa noite, querida. Não tá aparecendo, não tá aparecendo, Ronaldo, o nome? Ó, gente, eu tinha organizado aqui a live, tinha colocado o nome, tá? É como o dinheiro, não sei se eu consigo colocar aqui, como o dinheiro e os relacionamentos interferem na autoestima, na nossa vida. Deixa eu colocar aqui, peraí. O dinheiro, porque no final eu vou dar um padecer de tudo isso daqui, tá? Só um pouquinho, gente. Enquanto isso o pessoal vai entrando aí, tá? Se vocês puderem ir mandando a live para mais pessoas, ajuda muito, engaja bastante o meu trabalho. Nossa, tá difícil aqui, hein? Vou deixar só assim, tá? Pra não atrapalhar vocês aí, pra não ficar chato. O celular tá balançando muito. Como o dinheiro, os relacionamentos afetivos estão ligados. Acho que dá pra entender, né? Estão relacionados. Ai, pessoal, me perdoa, vai, me ajuda aí. Eu não sei porque o Instagram não deixou escrito aí o nome da live. Estão relacionados. Vou deixar assim, tá? No final eu vou falar sobre autoestima também, tá bom? Então, pra quem não me conhece, pra quem veio aqui pro meu Instagram, eu sou especialista em leitura corporal, sou treinadora comportamental, trabalho com várias técnicas, né? Em clínica, onde eu atendo. Hoje, 99% dos meus atendimentos são online. E eu quero trazer para vocês muito conhecimento do que muitas vezes está bloqueando o dinheiro e os relacionamentos na vida, nas nossas vidas, né? Que eu me incluo também, né? A gente traz um conhecimento e a gente fala vocês. Eu tenho mania às vezes de falar vocês, mas eu também me incluo porque eu sou ser humano também e eu só posso dar aquilo que eu tenho e tudo que eu trago para vocês foram experiências, tudo que eu passei, né? E eu gosto muito de compartilhar não só as minhas experiências em clínica, né? Como também nos treinamentos que eu trago aí, muito conhecimento bacana, que muda realmente vidas, né? Pessoas que estão aí sem referências, que perderam aí as esperanças, né? Na pandoca, perderam seus relacionamentos, muitos casamentos acabados, muitas famílias destruídas.
e toca muito o meu coração para poder ajudar vocês, né, de alguma forma com o meu conhecimento. O meu sócio também tá aí, que é o Ronaldo, e a gente tem um projeto futuro aí de trazer para vocês os pequenos empreendedores, microempreendedores aí, futuramente um projeto que vai ajudar vocês a recomeçarem a vida de vocês, mais voltado para o empreendedorismo, né? Então há um projeto em andamento aí que nós vamos trazer muito conteúdo, muito conhecimento, muitas ferramentas, né? E esse projeto tá no forno ainda, daqui a pouco tá saindo. Beleza? Anderson, boa noite. Então, Anderson, tô falando aqui, para quem não me conhece, né? Eu sou especialista em leitura corporal, não vou falar para todo mundo que entrar, mas só porque tá no comecinho aqui. E eu trago um conhecimento sobre a leitura corporal, né? Nos meus treinamentos e nos meus atendimentos. Então, essa é a minha base. E tem alguém aqui que me conhece da época do Caminho da Roça, da Kennedy? Vê se entra alguém aí e me fala. Porque eu também fui da área comercial, né? Então o pessoal tá perguntando, né? Se eu não tô mais na área comercial. Aí eu auxiliava meu marido também no restaurante, porque eu fazia gestão de pessoas lá e foi da onde eu tive essa grande paixão de treinar pessoas, né? Que eu vi uma grande necessidade. E o meu lema é: quando a boca cala, o corpo vai falar, né? Esse é meu grande lema e é em cima disso que eu vou trazer esse assunto para vocês hoje, que é sobre dinheiro e relacionamentos, automaticamente ligado à autoestima, né? A gente tem um conhecido que ele fala que o homem, no caso o homem e a mulher, quando tá sem dinheiro, ele muda até o jeito de andar, né? Então, por que isso acontece? Por que as pessoas, elas têm dinheiro e elas acabam perdendo muito fácil? É aquela expressão, um passo para frente, 10 para trás. É um looping, né? Tá sempre no mesmo lugar. Quando eu tenho dinheiro, quebro um carro, uma criança fica doente, eu perco tudo. Isso tudo são dinâmicas, né? Que nós desenvolvemos desde a infância, que é onde o meu trabalho é pautado. E a falta do dinheiro, ou o dinheiro na nossa vida, ele afeta tudo nas nossas vidas. E, infelizmente, foram referências que nós recebemos desde a infância que nos bloqueiam até hoje. Os nossos pais nunca fizeram nada para o nosso mal, mas essas pessoas que nós tivemos como autoridade acabaram muitas vezes nos trazendo algumas crenças, né? Do meio que a gente vivia. Então, quais são as limitações, as situações no trabalho que você não quer mais, de relacionamento, as pessoas que você muitas vezes não entende porque você não consegue se relacionar. Muitas vezes você ama aquela pessoa e você não consegue se relacionar. O que é que está por trás de tudo isso? Quando vê eu já falei, quando vê eu já bati, quando vê já foi, já terminei, já me estressei com aquela pessoa, né? E eu preciso explicar para vocês como funciona não só o meu trabalho, como que eu ajudo as pessoas a entenderem essas dinâmicas e por que elas se repetem na nossa vida, por que existe esse looping, né? Por que sempre a gente está sempre no mesmo lugar que nós não queremos estar, convivendo com pessoas que nós não queremos mais conviver, ou não convivendo com aquelas que a gente quer conviver. O que é? Se tudo depende de nós. Então, olá, Burfina, é isso? Boa noite, seja bem-vindo. Então, essas dinâmicas comportamentais, elas vêm desde a nossa infância. Desde quando a gente estava na barriga das nossas mães. Por isso que nós não conseguimos mudar. Porque ela tá no nosso inconsciente, que eu sempre falo que é o Titanic, né? 10% é a nossa razão, por isso que a gente não consegue mudar muitas vezes as nossas dinâmicas, o nosso comportamento, e 90% tá embaixo, é igual o Titanic, tá embaixo da água, que afundou, o Titanic que estava embaixo da água. E eu trago sempre essa analogia. São os nossos sentimentos, as nossas sensações inconscientes que nos trazem a dinâmicas muitas vezes doentias, uma codependência, tarará. Então eu quero que vocês entendam que muitas vezes do que vocês não conseguem mudar
é porque realmente não tá na razão, não tá no que vocês conseguem acessar. Já fala inconsciente, subconsciente, né? Selma, boa noite, meu amor, boa noite. E essas atitudes acabam se repetindo na nossa vida. Então, onde nós aprendemos a desenvolver essas dinâmicas? Desde a fase intrauterina, desde a fase gestacional. E aí eu vou ter que entrar num âmbito um pouquinho científico com vocês, para vocês entenderem como que forma a nossa personalidade, como forma as características, os caracteres da nossa personalidade, né? Eu preciso explicar para vocês isso, porque em cima tem muita gente que fala assim, eu não vou passar por terapeuta, não vou passar por psicólogo, porque eu não sou louco, eu não sou louca. E não tem nada a ver, gente, isso daí é muita coisa que foi passada pra gente de uma maneira muito limitada, né? Então, a gente precisa às vezes sair um pouquinho e falar assim, mesmo que eu não goste, eu vou lá ver se isso funciona, eu vou tentar um caminho diferente, porque caminhos iguais vão me levar sempre no mesmo caminho. Então, eu preciso abrir um pouquinho a cabeça e falar assim, peraí, se isso tá sempre acontecendo na minha vida, tem alguma dinâmica, alguma repetição de comportamento, porque às vezes a gente fica colocando só fora, né? Achando que é só o outro, que é a gente trabalha em várias empresas, eu era assim, tá? Trabalhava em várias empresas, e aí eu sempre achava que era o patrão. Aí eu ficava mudando, né? As pessoas, é o patrão, a gente coloca as características, a culpa fora da gente, mas na verdade as características estão dentro de nós e nós desenvolvemos comportamentos que atraímos aquelas dinâmicas novamente na nossa vida. Então, essa fase intrauterina, que é desde a barriga da mamãe, é isso mesmo, Ronaldo? É isso? Isso, desde a barriga da mamãe. Ela faz o quê? Né? Que molda os nossos comportamentos. Mas antes de explicar as 5 fases que moldam a nossa vida, eu preciso explicar, eu vou trazer assim, eu vou dar uma pincelada muito rápida para não ficar muito maçante para vocês. Desde Freud, que foi, né, o maior psicanalista, aí, tiveram outros, né, que trouxeram vários conhecimentos, como Jung, né, como o Alexander Lowenz, como vários outros, né, que vieram desde Freud. E aí, existem várias dinâmicas, como a bioenergética, que é um conhecimento que a gente acaba, como que eu posso explicar para vocês? Só para não ficar muito assim técnico, a gente acaba não entendendo, mas eles foram aos poucos melhorando, até chegar em nós. A forma de abordagem foi melhorando, foi aprimorando, né? Então, essas leis que o Dr. Hammer descobriu, que as 5 leis biológicas, já falam que é leis biológicas, elas moldam as nossas personalidades, que moldam nossos comportamentos. Como? Eu costumo falar assim, ó, imagina que aqui é um fio, tá? É um fio. Desde aqui, da fase intrauterina, que é da barriga da mamãe, daqui da cervical, do nosso cérebro, vieram os conhecimentos. Ultimamente o Dr. Fernando Freitas tem dado um congresso, ele fez um congresso, acho que foi em 2013, se não me engano, falando sobre isso. A bainha de mielina, ela começa no nosso cérebro, e aí ela vai se formando, o ser começa a se formar, né, ele fecunda o óvulo e tal, e aí ele começa a se formar desde a cabecinha do cérebro, né? E aí ele forma uma capa de gordura em volta do nosso sistema nervoso que vai ser comandado para o corpo, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, a primeira fase que nós somos formados, que é dentro da barriga da nossa mãe, são fases que nós formamos sabe aquela pessoa que fica mais reservada? Jay, boa noite. Aquela pessoa que fica mais reservada, imagina assim, ó, o seu corpo, que é essa caneta aqui, ele vai chegar até a fase de 7 anos. Então ele começa desde a fase da barriga da mamãe e ele vai chegar até 7 anos. Gê, nós estamos falando aqui sobre a formação das nossas características, nossa personalidade, tá? Que molda a nossa vida, nossos relacionamentos. Então, nós usamos vários estudos para entender a mente humana e como que ela funciona desde a gestação, certo?
ela começa aqui. Essa fase, na barriga da mamãe, imagina que o nosso cérebro, ele acredita em tudo que a gente pensa, aí a gente manda pro cérebro e o cérebro acredita em tudo que a gente fala para ele, tá? Imagina agora que tem dois, só para vocês entenderem assim melhor. Imagina que tem um você adulto e um você criança, tá? Um você criança, desde a barriga da sua mamãe. Imagina que você tá lá na barriga da sua mamãe. Você vai se identificar muito com várias dinâmicas aqui que eu vou trazer, tá? Que é o nosso inconsciente. Então, o nosso cérebro que foi desenvolvendo essa proteção, nosso organismo desenvolve uma proteção quando ele entende um fato, que as pessoas falam traumas. Na verdade, o trauma, ele é um fato. A traumatização são sequelas daquele fato, que houve uma interpretação nossa desde o útero. E aí, trazendo para os nossos dias, quando a pessoa está ali, dentro do útero da mamãe, ela entende o quê? Ela entende que aquele útero, às vezes, como ela sente tudo que a mamãe sente, ela entende que aquele útero, ele começa a ficar comprimido por qualquer coisa que a mamãe sente, uma ansiedade, um mal-estar, a mamãe começa a ter um medo. Às vezes ela pode até, tá? Não tô dizendo que é o caso aqui, mas ela pode até tentar um aborto. E essa criança que tá lá começando a se desenvolver da baía de mielina, desde a coluninha cervical desse bebê, desse feto, né, que ele não formou ainda, ele começa a sentir, ele tem sensações. Essa sensação que ele sentiu na barriga da mamãe é a mesma que a mamãe sente. Só que aí, antes estava quentinho, estava gostoso ali dentro do útero e agora passou a ficar desconfortável, ficou denso, passou a ficar durinho. E o bebê não pensa, o feto ele não pensa, ele tem a sensação que ele vai deixar de existir. Nós, bebês, tivemos a sensação que nós vamos deixar de existir dentro do útero da nossa mamãe. Aí o que acontece? Esse ser que está sendo formado, ele canaliza. O que é canalizar? Pegar a energia e mandar para um certo lugar do corpo. Ele manda essa energia para a cabeça. Então, essa energia que é mandada para a cabeça, depois que essa criança interpretou tudo isso, dentro da barriga da mamãe, que ela está em simbiose com a mamãe, que o universo dela e da mamãe é o mesmo, que ficou denso ali, que ela trouxe toda essa energia para a cabeça, o que ela vai fazer? Ela vai começar na vida adulta, ela é aquela pessoa que vai ficar isolada, são pessoas que trabalham com TI, são pessoas que não gostam de contato físico, são pessoas que sentiu nessa fase, ela interpretou uma rejeição, porque a mamãe sentiu aquela má disposição e aí o útero também sente, então o bebê sente. Aí ele sente que ele está sendo rejeitado, que não necessariamente é uma verdade, pode ter sido só um mal-estar da mamãe, pode ter sido só uma ansiedade da mamãe. Então tem várias dinâmicas aqui que o bebê sente. E aí o que acontece? Na fase adulta, essas crianças, esse bebê, ele vai ser crianças muito inteligentes, crianças que não gostam de se relacionar, crianças que não gostam de contato físico, crianças que têm bastante alergias de pele, crianças que usam óculos porque o óculos para eles é uma barreira com a realidade, é um limite com a realidade. Então essas crianças que vão virar adultos, eles vão ser assim também na idade adulta. Eles vão passar a não ter contatos. Quais são as doenças voltadas para essa fase? Doenças respiratórias, pessoas que têm fobias, morrem de medo de morrer mesmo, de deixar de existir. E então, essa rejeição que ele sentiu, ele traz para a vida. E muitas vezes ele não está sendo rejeitado. Ele acha que as ideias dele são muito boa para aparecer, para ele poder falar para as pessoas. Porque como ele se sente rejeitado, ele tem vergonha de trazer as ideias dele. Ele se desconecta do corpo. Então ele como se isolasse o corpo e a energia viesse para a cabeça. Então são pessoas que têm um corpo bem longilíneo, né? Bem fino, os ossos aparentes, né? E não é só a leitura corporal na forma física, mas sim os comportamentos. São pessoas que gostam de rock, são pessoas que gostam de poucas cores, gosta do preto e branco, gosta de cores básicas, né?
são muito ligadas ao plano espiritual. E enfim, essa é a fase do útero, fase intrauterina, onde a criança esteve dentro do útero da sua mamãe. A segunda fase, que também está em simbiose com a mamãe, é a fase da amamentação. Então, nessa fase, a bainha saiu daqui do topo, né, da cervical, e passou a vir aqui para essa região aqui da boca. Então, a energia começa a descer, a energia corporal, tá? Essa bainha, essa capa de gordura, o comando começou a vir e chegar na boca, tá? Então, são pessoas que precisam muito do alimento, tanto a nutrição na boca, quanto a nutrição do afeto, tá? Então, esse bebê saiu do útero da mamãe, ele já chega aqui nesse mundo, ele já saiu do lugar quentinho, que ele estava se sentindo seguro. Aí ele chega aqui, já toma uns tapas, né? Já levam ele para a incubadora. Se a enfermeira for muito fria, ela vai deixar ele lá muito mais tempo do que teoricamente ele deveria. Graças a Deus hoje estão trazendo muita consciência as doulas, né? Os partos humanizados estão crescendo muito, estão fazendo bastante empenho, né? Tanto no SUS e principalmente no particular, de trazer mais partos normais, né? E então esse bebê, quando ele tá dentro da barriga da mamãe, como ele saiu, ele ainda sente que o mundo dele é a mamãe. Aí ele deixou, entre aspas, ele deixou aquele mundo quentinho, aí ele vem para um mundo frio, tiram ele da mamãe dele. Na verdade, ele precisa desse contato com a mamãe, né, ali no colo da mamãe, e às vezes essa mamãe não pôde ficar com o bebê ali, e aí o bebê entende o quê? Um abandono. Nessa fase que ele acabou de nascer, ele pode interpretar que ele foi abandonado, ele já sente um abandono. É nessa fase que desenvolve o sentimento de abandono, tá? Aí depois ele vem pra mamãe, aí às vezes ele tá no berço em casa, ou ele tá perto da mamãe, e essa mamãe tá fazendo alguma coisa, aí ela vai lavar a mão pra pegar o bebê só dela virar as costas, ele entende que ela abandonou, mas ele não pensa, ele só sente, tá? Então tudo é subjetivo, tudo é inconsciente que rege a nossa vida até hoje. Então muitas vezes é um buraco no peito, é um vazio no peito, é uma sensação de abandono o tempo todo. Eu posso estar no meio de um monte de pessoas e eu me sinto sozinha, eu me sinto sozinho, tá? E essa criança, muitas vezes, ela não precisa ter sido criada pela sua mãe a mãe biológica. Ela pode ter sido criada por uma mãe de leite, né, a ama, né, uma mãe de leite, pode ter sido criada na mamadeira pelo papai, mas houve uma conexão de olho com olho, ela cria ali uma segurança, ela cria uma autoestima muito forte nessa fase. Então, não é um fator dela ser só acolhida pela mamãe biológica, e sim pelo acolhimento daquele olho no olho, daquela conexão, porque ela já saiu da barriga, ela já está se sentindo assim, então ela precisa desse acolhimento, para que ela não interprete esse fato como uma traumatização. Olha só como vocês vão se identificar. São pessoas extremamente amorosas, carinhosas, que gostam de cuidar de todo mundo, que vão pro ramo gastronômico, que vão ser as tias, né, lá da cantina, vão ser as merendeiras, vão ser pessoas que gostam de cuidar de crianças, de idosos, são pessoas que gostam de cuidar, tá? E ela também pode desenvolver esse lance de essa falta, né, essa carência muito grande. E a depressão vem dessa fase. Muitos não sabem, muitos não acreditam, mas a depressão está totalmente ligada com uma falta que ela interpretou da mamãe nessa fase da amamentação. Oi, lindona Elizabeth, boa noite, meu amor. Então, essa falta que esse bebê interpretou nessa fase do colo que ela não teve, que muitas mães, às vezes, ao invés de amamentar, olhar no olhinho da criança, ela tá ali com o celular, principalmente hoje, né? Ela tá com o celular, ela não consegue dar atenção para aquela criança, ela, sabe, ela tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que, né, hoje tem que ser... eu falo que não é mais tripla jornada, é 10ª jornada, né? E aí a mãe tem que fazer um monte de coisa e essa criança acaba não tendo essa conexão, tá? E aí ela traz isso pra vida. E são aquelas pessoas fofinhas,
sabe? Aí esse bebê, como ele tá nessa fase aqui de formar a mielina, a bainha de mielina tá aqui na boca, o que acontece? É nutrição. Então eles querem mais leite e aí eles passam a ficar fofinhos. Obrigada, meu amor. Obrigada, Elizabeth. Eles passam a ficar fofinhos porque sabe aquele bebê cuti-cuti? Aquele bebê que a gente tem vontade de morder? Então, ele se transforma. O bebê não pensa que ele vai ser assim, mas por defesa, porque ele interpretou esse fato, e aí quando ele quer leite, às vezes a mãe coloca uma chupeta na boca dele, então ele interpreta uma falta. E como que ele vai se defender dessa falta? Inconscientemente, ele começa a desenvolver dispositivos de segurança para que ele possa ser suprido nessa falta. E aí ele fica fofinho, ele fica gostosinho, aquele bebezinho. E tem também as pessoas que têm o contrário. Então tem pessoas nessa fase que desenvolvem depois de fase, tanto criança quanto adulta, a compulsão por comer, comprar demais, gastar um dinheiro que não tem. Não são pessoas que conseguem organizar, porque elas ficam o tempo todo estabanadinhas, elas ficam perdidas, e aí elas estão sempre sentindo falta, e elas começam uma coisa, começa outra e não termina nada, né? Então, foi nessa fase, né, até mais ou menos 1 aninho e meio de idade. Mas como eu falei, tem as suas dores, que foi interpretado, né? Que é uma pessoa que se sente sempre abandonada, são pessoas que ficam o tempo todo, sabe aquelas pessoas meio grudentas? Que querem ficar o tempo todo, querem atenção o tempo todo. Ou na carreira, né, são pessoas que vão cuidar de todo mundo para até ter essa atenção, tá? Tudo é inconsciente, tudo é intrínseco, mas tá ligado a essa fase aqui da nutrição da boca do bebê, tá? Da bainha de mielina. E que ela tá formando as características da personalidade dela. Muita dependência nessa fase, dependência emocional. Se ela tem essa falta e ela não trata isso, ela vai para uma disfunção, então ela começa a ir para o vício, para as drogas. Ela tem dependência emocional, então ela acaba ficando em relacionamentos abusivos, tá? Então precisa cuidar, precisa dar uma atençãozinha. Essa é uma das fases, como eu já falei, que desenvolve a depressão, uma das fases mais delicadinhas, eu acho. Todas elas são, mas quando tem bloqueios, acho que essa daí é uma das fases mais delicadinhas, porque são muitos distúrbios que são desenvolvidos nessa fase quando o bebê interpretou essa falta, tá? Mas são pessoas muito carinhosas, são pessoas que gostam de cuidar e, enfim, né, tem todas as qualidades também, tá? Lidam com educação, vão para a área da saúde, tá? As doenças na boca, né? Problemas respiratórios, porque, né, foi nessa fase aqui que ela desenvolveu todo o mecanismo de defesa de uma certa anomalia, vamos dizer assim, né? Mas é tudo emocional. Veja que é tudo a sensação que o bebê sentiu, que ele vai desenvolver um mecanismo de defesa que vai desenvolver uma doença. Então toda doença está por trás uma causa emocional. Isso que muita gente não entende e não compreende. Então, essas traumatizações traz para essas pessoas muito quando elas estão na dor, né? Muito choro, elas se vitimizam, se sente vítima, acha que todo mundo está contra ela, ficam reclamando de tudo, tem dependência emocional, codependência emocional, e como eu já falei, como essas coisas não terminam, sente aquele vazio no peito, tá? Então vai se identificando aí, porque a gente se identifica com muitas fases. Já chegando agora nessa fase peitoral aqui do tórax, né? Que é mais ou menos aqui, mais ou menos entre 1 ano e meio até 2 anos e meio. Essa fase é onde a criança começa a explorar tudo em volta dela. É onde ela vai para o universo dela e ela precisa desbravar, é onde ela começa a conhecer o mundo, a manipular as coisas, mas no sentido de mão, né? Porque pela origem da palavra manipulação, ela vem de mãos, né? Pelo sânscrito. E aí o que acontece? Quando ela começa a querer explorar o universo dela ali em volta, a mamãe, por proteção, por amor, por não querer que ela se machuque, cata essa criança e traz ela de volta. Não deixa ela ir pra frente, não deixa ela abrir uma gaveta, não deixa ela pegar alguma coisa. O que essa criança interpreta? Que ela já tá nessa fase aqui, né? Das costas daqui, que a bainha já tá chegando mais ou menos no meio das costas, que ela tá no peito, nas costas, né?
Então, essa criança entende que ela está sendo bloqueada, que ela está sendo manipulada. Quando ela volta, que ela não faz aquilo que as pessoas estão falando para ela não fazer, o que que ela entende? Eu só sou amada, ela entende, ela interpreta, ela não pensa, tá? Eu só sou amada quando eu faço a vontade dos outros. E aí ela pode desenvolver duas polaridades. Ou ela manipula, ou ela é manipulada. Sabe aquela história, eu coloquei até uns posts esses dias, que todo abusador é abusado? É mais ou menos nessa fase. Por quê? Porque eu me senti manipulado e hoje eu manipulo. São pessoas que fazem muitas brincadeiras de mau gosto com os outros. São pessoas que quando tá em disfunção, elas chegam, elas querem se aparecer, né? Estufam o peito. São aquelas pessoas que fazem aquelas piadas, sabe? Os famosos bullying, para ele não ser manipulado. Então, antes que eu sou manipulado, eu manipulo. Oi, Amanda, boa noite, lindona, seja bem-vinda, tá? E aí, o que acontece? Nessa fase, essa pessoa desenvolve mecanismo, muitas vezes quando ela está em desequilíbrio, ela começa a desenvolver o mecanismo de manipular as pessoas, então elas acabam em disfunção, elas aprendem dessa forma que elas podem, né, são os estelionatários quando levam para o lado negativo, são as pessoas altamente articuladoras que usam o poder para manipular pessoas, mas também são pessoas que têm muitas qualidades, tá? São exímios vendedores, são pessoas muito transparentes, são pessoas que gostam de fazer palestras, que gostam de envolver pessoas, são os professores, eles gostam realmente de se aparecer, né? Eles usam cores, muitas cores que chamam a atenção. Vai se identificando aí, gente, tem muita coisa aqui que a gente se identifica. Quais são as doenças? Na parte do pescoço, né, que é aqui o tórax, as faringite, as amidalite, na boca, impotência e nessa parte aqui do tórax, tá bom? Então eu quero trazer todo esse conhecimento para vocês já irem se identificando que não tem nada a ver com a nossa fase adulta, e sim com a nossa fase criança, e que muitos profissionais não trazem esse conhecimento. E aí as pessoas ficam pensando a vida inteira, a minha mãe é narcisista, eu sou assim porque minha mãe foi assim. Só que isso é o que você entende. Na verdade é mais profundo. E muitas vezes foi interpretação sua como bebê, desde a barriga da mamãe até 7 anos. Nessa fase, a maioria das pessoas não lembra o que aconteceu. É inconsciente, são interpretações. São historinhas que nós contamos pra gente a vida inteira, que a gente acredita naquela historinha, e o trabalho da gente, profissionais da área, é destravar, é dar poder, é dar ferramenta para essas pessoas que estão vivendo nessas disfunções saírem dessas dinâmicas, irem na causa e não ficar no paliativo, só tomando remédio. Não estou falando que ninguém tem que deixar de tomar remédio aqui, mas o remédio, ele já fala remediar, ele não fala curar, né? Então, existem várias dinâmicas que nós podemos identificar. Quando a gente identifica, a gente consegue sair dessas disfunções. Muitas vezes, nessa fase, entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, a criança aprende que ela voltou, ela vai ser agradada, ela agrada, e aí ela começa a manipular. Quando ela vem para a idade adulta, ela aprende a tirar dinheiro das pessoas, ela aprende a enganar as pessoas, manipular as pessoas, né? Vira um camaleão porque ela acaba, sabe aquelas pessoas... Vocês já viram, não sei se vocês já viram dinâmicas em algumas empresas, que tipo, esse gerente, ele só leva fama, não faz nada. Tem muitos gerentes que fazem, tá, gente? Inclusive é uma da força dessa característica dessa fase. Tem alguns gerentes que levam pro lado negativo de disfunção, que eles fazem o quê? Eles fazem todo mundo fazer as coisas e ele não deixa aparecer as qualidades de quem está abaixo dele. Ele fala que é sempre ele que fez, né? Tem pessoas que fazem isso. Elas pegam o que outra pessoa fez e falam que foi ela, porque elas precisam ser vistas. Elas precisam ser notadas, elas precisam aparecer, né? E elas aprenderam a manipular. Mas nas qualidades também elas trazem muitas coisas bacanas, tá? Palestras, ensinam, amam ensinar, né? Amam trazer muitas novidades para as pessoas, gostam mesmo, são os atores, né? Nossos queridos atores aí. E no negativo não vou nem comentar, porque vocês já acham que já linkaram, né?
Agora, a bainha de mielina, ela vai começar ali mais ou menos de 2 anos e meio até uns 3 anos e meio. Então, ela chega ali na coluna sacral, tá? Na base mais ou menos do quadril. Nessa fase, que chegou na coluna lombar ali, é onde esse bebê começa a formar a capacidade de controlar os esfíncteres, ou seja, o cocôzinho, né? E muitos pais não têm o conhecimento que o bebê ele só tá pronto para sair das fraldinhas quando ele consegue dar 3 pulinhos ou subir a escada sem se segurar. E aí, muitos pais, como não têm esse conhecimento, eles acabam forçando o bebê a fazer o cocô sem a fraldinha. E aí, ele faz um cocôzinho na calça, aí os pais, infelizmente, e de forma ignorante é ignorar o fato, né? Ignorar o conhecimento sobre aquilo, né? E aí esses pais acabam fazendo o quê? Reprimindo essa criança. Você fez caca na roupa, você se sujou toda. Aí aquela criança aprende que, poxa, é a minha primeira produção, é o cocôzinho. Muitas crianças pegam e querem levar para os pais, dar de presente. Porque para eles, para essa criança, para esse bebê, ele entende que, olha que maravilha, eu fiz aqui, eu produzi. Inconscientemente ele vai, ou ele quer passar, ele quer fazer uma obra de arte, quer passar na parede, quer passar na cara inteira, quer melecar tudo. E aí os pais, infelizmente, que não sabem, eles acabam falando, que nojo que você fez. Essa criança interpreta o quê? Uma humilhação, que ela está sendo humilhada, né? E aí, o que ela faz? Ela aprende a guardar. Na fase adulta, são as pessoas que têm várias doenças aí do intestino, enfim, mas eu vou chegar lá. E aí, não só na fase de tirar a fraldinha do cocô, como qualquer coisa que essa criança fale. Então, por exemplo, ela vê os pais falando palavrão, ela vai e fala palavrão. Hoje nem tanto, né? Mas na minha época era tapa na boca. E a criança não entende por que ela tá apanhando. Ela não entende. E muitos pais, infelizmente, falam, você é burra, você não sabe, não pode fazer, você não tá vendo que tá errado. Então essa criança começa a desenvolver esse bloqueio, essa sensação de humilhação, e ela aprende a guardar dentro dela. Porém, ela tem muitas qualidades. Além dela entender que tudo que ela faz não presta, tudo que ela fala é errado, ela aprende a guardar tudo dentro dela, só que pelo lado saudável, elas serão pessoas na fase adulta extremamente organizadas, que gostam de planilhas, que são os arquitetos, que são os gestores, os administradores, pessoas que cuidam de organizações megalônicas, são exímios estrategistas, gostam de fazer as estratégias, como se eles fossem pessoas que... Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, essa pessoa é metódica? Ela faz tudo nos mínimos detalhes? É nessa fase aqui que essa pessoa desenvolve essas habilidades, tá? E as traumatizações é que guarda tudo. Sabe aquela pessoa que vai guardando, ela fala assim, aí ela estoura, né? Aí ela fala assim, o balde encheu, transbordou, o leite caiu. Só que na verdade, a gota do balde que tava faltando é porque ela vai guardando, aí chega uma hora que ela estoura. Aí às vezes as pessoas que estão em volta não entendem. Você, mas caramba, não falei nada, não é um bicho de 7 cabeças para ela agir assim. Mas ela foi guardando. Sabe aqueles bonzinhos, aqueles coleguinha legalzinho da escola, né, da faculdade, do trabalho, que faz trabalho para todo mundo, ou que lá no trabalho ajuda todo mundo, e na verdade eles estão odiando, mas eles não sabem falar. Como que elas interpretam? Além de guardar, o corpo delas também se modificam, porque aí elas sobem o corpinho aqui quando ela é repreendida criança, e aí ela coloca o bumbum para dentro, e aí o corpo começa a também ter essa modificação, e aí ela fica meio naquela forma quadrada, porque ela vira meio que uma caixa mesmo, para guardar toda aquela informação dentro dela e todas aquelas emoções, reprimir, né, tudo aquilo que ela sente. E na fase adulta são pessoas que têm muitos problemas de intestino, porque sabe os famosos enfesados? É isso, eles guardam tantas coisas dentro deles, e inclusive as fezes, que eles não conseguem soltar o cocô, eles não conseguem soltar as fezes, e eles interpretaram isso lá na fase da infância. Angústia, compulsão, as doenças
são na lombar, né, nos ombros, na garganta, no intestino, são fibromialgias, os toques, tá? Gente, eu tô lendo para não esquecer nada para trazer que eu trouxe para vocês aqui. E aí essas crianças não aprendem, depois de adulto, a fazer dinheiro, porque elas estão nessa fase da infância que elas aprenderam que tudo que elas fazem não presta, quando elas estão na dor. E aí elas aprendem que não sabem fazer nada. Só que foi uma historinha por proteção que ela contou para ela. A quinta e a última fase da mielinização, que é quando vai começando a chegar na parte sexual ali, que é nos órgãos sexuais mesmo, essa criança, ela começa a ver o mundo como pares. Ela começa a perceber que, papai tem a mamãe. O passarinho tem a passarinha, né? O galo tem a galinha, o gatinho tem a gatinha, e assim vai. E aí, o primeiro grande amor da criança é o sexo oposto. O da menina é o pai, do menino é a mãe. Então, essa criança, ela desenvolve uma paixão por esse pai ou por essa mãe. Só que aí, como meu pai ou minha mãe pode me chamar de princesa e de princeso, o rei da casa, e à noite ele vai lá e dormir com a minha mãe. Não que eles entendem que é sexo, tá, gente? Porque eles não entendem, tá? Eles não tem nada a ver com sexualidade aqui. Eu tô falando que é só a criança começar a interpretar o outro, ela começa a ver que tem um diferente dela. Tem um menino que tem o pênis, tem a menina que tem a vagina, e essa criança só começa a ver que o outro é diferente dela, tá? Aqui não tem criança, né? Acho que a gente pode falar abertamente. Então, o outro é diferente dela. E aí ela começa a ver esse outro diferente, que é o papai, que é o primeiro grande amor da vida dela, vai dormir com a mamãe. E aí essa criança começa a desenvolver uma sensação de traição, de exclusão, de troca. E aí ela começa meio que se comparar com a mamãe, o menino querer vestir as roupas do papai, calçar os calçados da mamãe, passar o batom. Se a mamãe passa batom, meu pai vem, beija ela e dá carinho pra ela, eu também quero ser igual. Então você vê como são todas as dinâmicas nessa fase e ninguém se dá conta que é isso. Não acredito. Então estuda, pesquisa, testa para vocês verem que o que aconteceu nessa fase com essas dinâmicas de traumatizações de pessoas que você conhece ou que até estão na sua família, como que elas se comportam depois de adultos? Se elas não estão o tempo todo se sentindo traídas, excluídas, trocadas, mesmo elas não sendo, ok? Então, essa criança também não entende o que é sexo, porém, quando ela começa a se tocar, nessa fase que ela começa a descobrir a sexualidade, ela é punida, ela é reprimida, e aí ela entende o quê? Bom, já que daqui pra baixo eu não posso tocar, não posso fazer nada, e não presta pra nada mesmo, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu amor, a menina, com o meu papai. Aí essa menina fica a vida inteira procurando um papai na vida. Só que aí ela fica comparando o pai com o marido, mas aí ela também não consegue se entregar. Aí ela desenvolve uma certa impotência, uma falta de libido. O menino começa a procurar uma mãe fora, por quê? Ele entende, eu deixei o meu coração com a minha mãe e eu não vou entregar meu coração para ninguém. Então ele começa a dar a só sexo. E aí ele começa a não se envolver tão emocionalmente com as pessoas lá fora. E a menina, até para ela não ser assim igual o homem, o que ela faz? Ela entrega o amor, aí ela entrega o seu corpo e na verdade ela quer o amor. Então ela fica extremamente sensual, ela vai treinar, o rapaz vai ficar com um corpo maravilhoso. São as pessoas totalmente ligadas na profissão, os personal trainers, né? Os personal trainers. São as pessoas que gostam de competição, porque aí ela lembra que ela começou a competir com a mamãe, aí ela começa a competir na vida também. Então tudo que é competição, a pessoa quer chegar em primeiro lugar sempre, ela começa a se autocobrar muito, ela quer... as pessoas perfeccionistas. E normalmente elas têm uma cinturinha, tanto o homem quanto a mulher, né? Eles têm uma cinturinha. E aí eles interpretam que eles precisam competir pro resto da vida, quando eles estão em disfunção, né? E aí são pessoas que vão nos relacionamentos viver em campo de batalha. Elas ficam competindo com o marido. Ou ela fica competindo com uma colega no trabalho. Não tem ninguém competindo com ela, gente.
Elas interpretaram que elas vão ser excluída, trocada e traída e elas ficam competindo. Quando leva isso para o lado bacana, são pessoas que são os professores de ginásticas, né? Davi, boa noite. São pessoas que são os corredores, né? Os que gostam de correr as maratonas. São pessoas que odeiam perder, então eles vão fazer de tudo, eles vão querer sempre chegar em primeiro lugar. São pessoas que, como elas têm a rivalidade, se elas levam para o lado positivo, elas começam a entregar o melhor delas, mas elas passam a não se cobrar, mas são pessoas que, sabe, elas conseguem fazer várias coisas e com perfeição, elas gostam mesmo desse lance de entregar a perfeição. O corpo é perfeito, né? E é isso. Então, são as 5 fases que eu falei que eu ia trazer para vocês. Agora vamos à pauta aqui da live, né? O que tudo isso aqui tem a ver com relacionamento e dinheiro? Eu já trouxe para vocês, eu acho que alguns aí já pegou, né? Que como nós interpretamos lá na primeira fase, que a pessoa se isola, ela não gosta de ter contatos. Como uma pessoa que não gosta de ter contatos, ela consegue ter relacionamentos? Fica difícil, né? Então, elas não gostam, além de não gostar de contato físico, elas querem ficar no mundinho, às vezes, do computador. Elas querem ficar só no mundinho dos jogos, no mundinho do celular. E aí elas não dão oportunidade para outras pessoas virem na vida delas. E como nós somos seres que tudo na natureza são polaridades, o feminino, o masculino, o positivo, o negativo, que não tem nada de negativo, de ruim, e sim de complementos. Nós precisamos, todo ser humano foi criado para ter um par, para ter o seu oposto, para ter alguns falam a sua outra metade. Então o dinheiro, essas pessoas da primeira fase, que lembra que elas ficam no mundinho delas, elas entendem que elas não precisam de muito dinheiro, só um computador, um celular tá bom. E elas não querem se relacionar quando elas estão na dor. Então o dinheiro não vem para a vida delas, tá? Então isso está muito ligado ao relacionamento. A segunda fase, que é a fase ali da amamentação, essa pessoa, ela sempre vai achar que vai ser abandonada. Então os relacionamentos dela não dão certo porque ela vira um polvo. Ela quer controlar tudo, ela pega o celular do marido, ela descobre a senha e ela fica o tempo todo fuçando nas redes sociais. Gente, ela sufoca. Quando ela está fora do eixo dela, fora do equilíbrio, ela sufoca. E quando ela põe o foco dela no outro, ela deixa de produzir, ela deixa de ser alguém que vai conquistar, porque ela sempre vai, na carência, na falta, ela sempre vai ficar esperando alguém fazer por ela, porque ela está sempre na falta. E toda vez que a gente foca na falta, o dinheiro vai embora mesmo. Acontece alguma coisa e realmente acaba. Pode entrar dinheiro, mas ele não vai ficar. Porque eu tô fazendo tudo na falta, eu tô focando sempre na falta, no abandono, então preciso equilibrar isso. E é nessa fase que há esse desequilíbrio. Por isso que está totalmente ligado ao dinheiro e aos relacionamentos. Mais uma vez, polaridade. Se o meu relacionamento está em disfunção, eu fico o tempo todo no outro, eu esqueço de mim. Eu entro em desequilíbrio. Quando eu estou em desequilíbrio, o meu relacionamento também está em desequilíbrio. Quando o meu relacionamento está em desequilíbrio, uma casa sem equilíbrio, o dinheiro vai embora, gente. É simples assim, né? Tá tudo ligado. E aí ela não consegue organizar as suas finanças, né? Porque ela tá sempre esperando alguém fazer por ela, porque ela tá sempre na falta. Gasta mais do que pode, né? Por compulsão, enfim. A terceira fase, que é a fase da manipulação, o que ela tá ligada com os relacionamentos e o dinheiro? Eu não confio em ninguém. Bom, já que eu não confio em ninguém, eu não sou uma pessoa confiável, porque quando eu não confio em ninguém, eu não sinto confiança em mim, né? Então eu não gosto das ações das pessoas, eu não confio na minha equipe. Não são aquelas pessoas que, né, querem fazer tudo, querem controlar todos. Eu não confio na minha equipe, eu não confio no meu sócio que ele vai me roubar, eu não confio nos relacionamentos, porque aí para eu não ser enganado e manipulado, eu manipulo e muitas vezes até traio e sou tão frio que eu não consigo nem sentir remorso. E aí os relacionamentos vão tudo por água abaixo
E quando eu não confio e eu manipulo, e como Deus criou as leis universais, que é uma troca, tudo na natureza é uma troca. Então eu preciso dar para receber, isso é até bíblico, né? Fazer sem olhar a quem e vem, sabe lá Deus de quem, mas sempre vem. Até rimou, não combinei nada disso, mas até rimou. Então nessa fase, que é a fase da manipulação, como eu não confio em ninguém, dificilmente o dinheiro vai ficar comigo, porque o dinheiro ele é uma energia de satisfação. Quando a gente lembra do dinheiro, a gente precisa lembrar dele, do que ele pode nos proporcionar, e não de quem eu posso enganar, e não de quem eu posso manipular para ter dinheiro, porque tudo que eu tiro, polaridade, gente, ó, de novo, tudo que eu tiro de alguém, eu vou perder para alguém, então o dinheiro nunca vai ficar comigo. Mais uma associação aí. A quarta fase, que é a fase ali nessa fase também, nessa terceira fase, é muito importante falar aqui que essa criança, ela não foi autorizada. É uma fase que o menino, principalmente, né, o menino e a menina, eles começam a mamãe nutre, né, a mamãe traz pro peito, ela acalenta, né, aquela coisa de nutrição de pra dentro, é yin, né, e o homem é yang, pra quem entende, pra quem não entende é energia pra dentro, que é acolher, e energia pra fora, que é ir pra vida. Nessa fase de 2 anos e meio até 3 anos e meio, a criança interpreta que a mamãe me nutriu, mas agora eu preciso ir pro mundo explorar o mundo. Quem que vai me ajudar a explorar o mundo? O papai. O papai ou quem fez essa função. Então o menino tá andando de bicicleta ali, ele se estabaca, a mãe quase entra em desespero, né? Quase tem um terceiro filho, um segundo filho. E o pai fala, deixa o menino cair, tem que aprender. Vai lá, filho, vai lá que eu confio em você. É nessa fase, essa criança não foi autorizada, porque lembra? A mamãe, por proteção, ela não é por falta de amor, não é por nada. Ela achava que essa criança ia se machucar. Sempre lembre, gente, os pais fizeram o melhor que eles podiam fazer o tempo todo. O tempo todo. Fernanda entrou de novo, tá? Então, esses relacionamentos que estão em todas as fases da nossa vida, eles impactam diretamente a nossa vida adulta. E 99,999% dos adultos estão em dinâmicas, pasmem, estão em dinâmicas infantis. E vocês não precisam acreditar em mim. É só vocês estudarem leis biológicas, Dr. Hammer, neurociência, a epigenética, William Hart, tá? Dr. Fernando Freitas. É só ir atrás de informação. Não precisam acreditar em mim. O que eu tô trazendo para vocês aqui, eu gostaria que alguém tivesse me ensinado antes de dar tanta cabeçada na vida, né? E desenvolver tantas doenças aí. Mas trazendo aqui, eu não tô falando de mim hoje, é pra vocês. Eu preparei tudo com muito amor e carinho pra vocês. Então, nessa quarta fase que eu vou falar pra vocês agora, que é onde a criança sentiu humilhação, lembra? Que ela fez cocôzinho, aí os pais não têm muito entendimento, aí eles falam que é sujo, que é a primeira produção dela, e por ser a primeira produção, aquela criança teve uma interpretação, causou, né, por defesa, uma traumatização, onde ela aprendeu a guardar e nada do que sai dela presta, e ela não quer se sentir humilhada, então ela não quer se expor. Ela aprende que ela não pode, que ela tem que segurar tudo num relacionamento, e aí fica aquele relacionamento abusivo, porque eu aguento tudo, vai colocando aí nas minhas costas que eu aguento tudo, só que ela tá odiando aquilo. Chega uma hora que ela estoura, mas voa caco pra todo lado. Porque ela aprendeu a guardar. Então, quando ela precisa do equilíbrio, que os profissionais conseguem ajudar essa pessoa a entrar em equilíbrio, ela começa a entender que ela não precisa se sentir humilhada, que ela faz sim, o que ela faz tem valor, e que ela não precisa segurar tudo dentro dela. É onde a gente traz essa libertação, é onde a gente traz esse equilíbrio para essa pessoa. Que todos nós temos todas as fases, né? Mas tem pessoas que desenvolveram um mecanismo de defesa e automaticamente esse mecanismo de defesa acabou travando para proteção mesmo de nós mesmos, tá? E aí a gente tem que identificar isso, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O que tá funcional, o que tá disfuncional, é só identificar. E aí essa criança, nessa quarta fase aí, que ela vai trazer para a vida adulta, tudo é muito difícil. Ai, sabe, tem que matar um leão por dia. Cara, como é que o dinheiro vai ficar na vida dessa pessoa? Como é que as pessoas vão ficar na vida dessa pessoa?
que ela vai guardando, 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 que até o corpo dela deforma. Porque assim, são todas as fases, como eu falei no começo, quando a boca cala, o corpo fala, né? Eu acho que vocês devem ter escutado falar isso já. Por que o corpo fala? O corpo se transforma, o nosso corpo se transforma. Lembra que todas as fases teve uma alteração? E a quinta e última fase é a fase da sexualidade, que nós temos que equilibrar o feminino e o masculino. Se a gente não tiver equilíbrio na fase sexual, o dinheiro também não fica nas nossas vidas. E eu vou ter que terminar aqui, que meu tempo já esgotou, mas eu vou colocar esse conteúdo no YouTube para vocês, passo a passo, para vocês reverem lá e se identificarem, tá? Então, equilibrar o seu organismo e é isso.